O que é destaque nesta edição? Amazonino apresenta ação direta de inconstitucionalidade no STF para assegurar vantagens da Zona Franca. Rodan se une hoje para avaliar a pauta de investimento de 823 milhões. Manaus vai sediar encontro regional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente. MPF e MPT se unem com autoridades para discutir acolhimento a imigrantes venezuelanos. Tromba d'água é registrada no Rio Negro durante chuva de mais de 30 milímetros em Manaus. João assume o Ministério da Segurança Pública, demitindo o diretor-geral da Polícia Federal. Raquel Dodge pede ao STF para incluir Temer em inquérito que apura pagamentos ilícitos da Odebrecht. STJ marca para amanhã julgamento de recurso contra a prisão de Lula. Igreja do Santo Sepulcro reabre após protesto de 3 dias. Coreia do Norte pode estar ajudando a Síria com armas químicas. Clubes brasileiros estreiam mal na Libertadores. 2 bandidos tentam tomar moto de mototaxista que reage e acaba morto com facadas na barriga e no pescoço no Gilberto Mestrinho. É o Jornal da Manhã que está começando, 5:48. Previsão do tempo. Manaus segue de tempo instável e amanhece com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 32 graus Celsius. A umidade do ar é alta, 94%. O clima-tempo diz que é de 90%, a probabilidade de chover 11 milímetros. O clima-tempo previa 12 milímetros de chuva ontem e a precipitação pluviométrica ultrapassou os 30 milímetros. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 28 de fevereiro. Hoje é o dia de São Romano. Chegamos aos 59 dias do ano e faltam 306 para terminar 2018. Rio Negro sobe mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 19 centímetros. Com grande fluxo de passageiros, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. 2 fatos marcantes da história. 1854, o primeiro desfile de carros alegóricos durante o carnaval no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro. 1986, com medidas para conter a inflação e estabilizar a economia, foi decretado no Brasil o Plano Cruzado. A nova moeda substituiu o cruzeiro com o corte de 3 zeros. 1.000 cruzeiros passou a valer um cruzado. 5:50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Até às 17 horas de ontem, a Central de Emergência 199 da Defesa Civil de Manaus recebeu 5 chamados em virtude da chuva que atingiu a capital. De acordo com o pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, instalado na capital, o acumulado de chuva para o período da manhã foi de 36,6 milímetros. Em nenhum dos casos houve o registro de feridos. As ocorrências foram estas: 2 riscos de deslizamento de barranco nos bairros da Colônia Terra Nova e Nossa Senhora de Fátima, uma ocorrência de cratera no Morro da Liberdade, uma ocorrência de alagação no bairro de Petrópolis e um desabamento de casa de alvenaria no bairro do Mauazinho. E uma tromba d'água se formou sobre o Rio Negro na manhã de ontem durante a forte chuva que caía sobre Manaus. O fenômeno meteorológico foi flagrado por pessoas que passaram pelo Porto da Ceasa, na zona sul da capital. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, a tromba d'água é causada pela grande quantidade de nuvens de tempestade e costuma durar poucos segundos. Quando ocorre sobre superfície líquida, as trombas se formam associadas a tempestades severas, produzidas por grandes células convectivas, grandes nuvens produzidas pelo forte aquecimento da superfície. O CIPAM informou ainda que na região menos de 1% das nuvens de tempestade originam um tornado ou tromba d'água, o que dificulta sua previsibilidade. Alberto Peregrino, muita chuva ontem, trânsito engarrafado em algumas áreas da cidade, semáforos apagaram. Conte aí. É verdade, Paulo Guerra. Nós estávamos ontem da cidade aí cobrindo toda essa situação, Paulo, e áreas como Distrito Industrial, Paulo, muitas ruas alagadas. A Avenida Buriti ficou intransitável por aproximadamente 1 hora no dia de ontem. Muitas casas alagadas no local, ali na área da Manaus 2000, área que alaga sempre, Paulo, a gente sempre tem noticiado aqui, além dessas ocorrências da Defesa Civil, aquela área do distrito também, o negócio não foi fácil. Os semáforos apagaram na Avenida André Araújo, nós passamos no local também, houve um engavetamento na Rodrigo Otávio, nas proximidades da UFAM, o programa do Valdir já noticiava, nós trazíamos essas informações, uma picape Ranger, um Fiat, um Toyota Etios,
e o Chevrolet Cruze bateram naquela ocasião. Muita gente que estava dirigindo, Paulo, optou por parar em um posto de gasolina ali por volta de 9 horas da manhã, entre 9 e 9:30, porque a situação realmente estava muito complicada em relação à visibilidade também, Paulo. No boletim meteorológico de ontem, na abertura do Jornal da Manhã, como sempre acontece, falávamos em 12 milímetros de precipitação pluviométrica de acordo com as previsões do Climatempo. E choveu 36,6 milímetros e hoje a previsão, vamos repetir, é de 11 milímetros de precipitação pluviométrica, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, e nesse momento nós já temos aí um tempo nublado na área da zona leste da cidade, por onde estamos passando nesse momento. Estamos aqui entre a maternidade e o pronto-socorro João Lúcio, chegando aqui nessa área da Alameda Cosme Ferreira, Paulo, e o tempo oferece aí uma possibilidade de chuva. Aquele sobrevivente do acidente aéreo acontecido nas proximidades do Aeroclube foi transferido para São Paulo, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, ele foi transferido para São Paulo em estado grave, né? Gravíssimo era a situação dele. Foi transferido para São Paulo, esperamos aí que ele tenha boa sorte e uma boa recuperação. Alberto Pellegrini, tivemos aí alguns eventos relacionados com mortes, mas vamos destacar aqui este caso desse mototaxista. Onde é que ele estava, esse mototaxista, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, ele estava no bairro Gilberto Mestrinho, na calçada, à espera de um passageiro, mas só que os bandidos chegaram antes do passageiro, Paulo, anunciaram um assalto, ele reagiu e foi morto a facadas. Foi morto a facadas, uma facada no pescoço e outra na barriga, Alberto Pellegrini, e esses dois bandidos já foram presos? Foram, Paulo, foram sim, na hora que eles estavam travando luta corporal e tinha acabado de matar o mototaxista, a população lá da área se reuniu, pegaram, na hora que estava começando a dar uma pisa em cada um, a polícia chegou. Vamos esperar tão somente que na audiência de custódia eles não sejam liberados, né, Pellegrini? Vamos esperar, Paulo, porque a grande maioria na hora da audiência de custódia é liberada. Pois é, os bandidos que assaltam ônibus em Manaus, 3 bandidos que aterrorizaram durante um assalto, todos foram identificados, presos e depois foram colocados em liberdade depois da audiência de custódia, o que é bastante lamentável. Pois é, a polícia, né, Paulo, tem dificuldade muitas vezes em prender esses bandidos, vai e soltam, acabam sendo soltos de novo. E o que a gente percebe é que os motoristas e cobradores, pessoal do transporte especial, do alternativo, muitas vezes já até conhecem os bandidos, já conhece assim, de visualizar, olhar e já reconhece os bandidos que geralmente são os mesmos. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Transporte coletivo sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo, até o presente momento, o pessoal do transporte alternativo, do transporte especial, transporte também rodoviário, tudo na mais absoluta tranquilidade. Tudo tranquilo até o presente momento, Paulo Guerra. Até daqui a pouco. Muito bem. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza prorrogou até o dia 9 de março o prazo para entrega das propostas que concorrerão ao edital 001/2018, exclusivo para as organizações da sociedade civil que atuam com projetos de geração de emprego, renda e inclusão social. O investimento é de R$8 milhões e cada instituição pode apresentar uma proposta no valor de até 150 mil. A entrega dos projetos deve ser feita no protocolo do FPS, localizado na sede do governo do estado, na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. Impressões digitais, fotografias e amostras de DNA compõem um banco de informações mantido pelo Instituto Médico Legal, IML, sobre corpos sepultados sem identificação no Amazonas. Com esses dados, familiares podem fazer o reconhecimento de um cadáver mesmo após o sepultamento como indigente. Em 2017, 80 pessoas foram enterradas nessa condição de indigente. Após consulta ao banco no ano passado, 2 foram reconhecidas por parentes. Conforme estatísticas do IML, o número de pessoas enterradas sem identificação familiar foi 14% menor em 2017. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas iniciou nesta terça-feira atendimento em sistema de mutirão para presos no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM-12, localizado no quilômetro 8 da BR-174 Manaus Boa Vista, onde no último final de semana houve um princípio de tumulto com um agente penitenciário feito refém por 30 presos do pavilhão 1. 5 defensores da Defensoria Especializada em Execução Penal estão ouvindo os presos na unidade. A previsão é de que o atendimento aconteça até que sejam ouvidos todos os detentos que precisam dos serviços da DPM.
O objetivo é analisar os processos, informar sobre o andamento dos processos e os que estão em fase de sentença. No CDPM2 estão 275 presos. 5h57. Prazo para registrar granjas encerra no dia 3 de março no Amazonas. Thaís Gama tem os detalhes. Os produtores de aves de corte e postura devem procurar a Agência da Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas até este sábado, dia 3 de março, para registrarem suas granjas. A medida atende à instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A médica veterinária da ADAF, Edra Pará, reforça o alerta. Bem, de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, todas as granjas comerciais devem estar registradas no Serviço Veterinário Estadual. E agora, o prazo para esse registro está chegando ao fim. Qualquer produtor que quiser adquirir pintos a partir de agora tem que possuir esse registro, assim como aqueles que querem vender seus pintinhos legalmente, só poderão destiná-los a esses estabelecimentos registrados. A recomendação é direcionada para produtores que têm mais de 1.000 aves que são utilizadas para fins comerciais. Os produtores devem procurar a sede da ADAF em Manaus, localizada na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no primeiro andar, bairro Japim, zona sul da capital, no horário de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde e em seguida de 2 horas da tarde até as 4h30 ou nas unidades locais da Sanidade Animal Vegetal no interior. Edra explica ainda que para que o produtor possa validar o registro é necessário que sejam realizadas algumas adequações. A medida, na verdade, é uma forma de fortalecer a defesa agropecuária do Estado, pois o registro traz junto a inspeção sanitária nessas granjas. Veja bem, todas as granjas avícolas registradas devem, por exemplo, possuir um arcolúvio para aspersão de produto desinfetante em todos os veículos que entrarem na propriedade. Devem ainda providenciar também o telamento dos galpões para que aves selvagens doentes não possam ter acesso e, quem sabe, contaminar as aves do plantel. Segundo dados de 2016, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas, o plantel avícola no Amazonas é de 528.032 aves. Ao todo, são 4.023 produtores envolvidos com esta atividade. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Temos informações com o repórter J. Rai. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em conjunto com a Prefeitura de Iranduba, apresenta hoje às 16 horas na Praça dos Três Poderes o projeto Temporada Literária. A iniciativa, desenvolvida pelo órgão em vários espaços públicos da capital e do interior do estado, inclui um circuito de palestras, encontros culturais e de formação, como explica Ana Lídia Ferreira, da Central Pedagógica da SEC. Nós teremos as 3 bibliotecas móveis da Secretaria disponíveis para toda a população. Contaremos com a participação da Maria Luísa, que é escritora e moradora de Iranduba, e ela irá nos falar sobre essa experiência da escrita. Contaremos também com a participação de outros artistas locais que estarão fomentando a atividade. Outro destaque da edição de hoje da temporada literária serão os quadros do artista plástico irandubense Marivaldo Medeiros da Silva Júnior. De acordo com Ana Lídia Ferreira, outros 2 eventos da Secretaria de Cultura do Estado estão programados para Iranduba no início do mês de março. No dia 5 de março, o temporada também chegará à comunidade de Janauari, e no dia 9 de março nós teremos o Merenda Cultural no distrito de Cacaupireira. O projeto Merenda Cultural vai reunir em Cacaupireira alunos das escolas Irmã Bruna Coderne, Padre Lourenço Benesperi, Elias Nóvoa Alvarez e Senador João Bosco Ramos de Lima, em cujo ginásio será realizado o evento. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Temos informações agora lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura Municipal realiza enquadramento salarial dos administrativos. A Prefeitura Municipal de Manacapuru realizou na última segunda-feira o pagamento do enquadramento salarial dos servidores administrativos efetivos do município. Inclusive, os da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, que há 9 anos não vinha sendo feito. Consequentemente, com perda salarial em seus proventos.
A iniciativa e estudo da situação iniciou no mês de setembro de 2017 pela Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, o prefeito Beto D'Angelo, que se sensibilizou com a situação, designou uma comissão para realizar o enquadramento, reajustando em nível e referência os salários de todos os funcionários administrativos da Prefeitura Municipal de Manacapuru, cumprindo a Lei 397, de 13 de setembro de 2017. Para o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, essa é uma iniciativa nobre do prefeito Beto D'Angelo, que demonstra a valorização do trabalho dos servidores públicos, em especial aqueles que fazem a educação no município. O prefeito Beto D'Angelo disse que nada é mais justo que reconhecer a dedicação do ser humano, já que todo esforço para uma boa administração é partilhada pelas mãos do servidor público. E enquanto prefeito, jamais deixará de reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:08. De 2016 a 2017, a população amazonense formalizou 371 denúncias de crimes ambientais utilizando o aplicativo Meu Ambiente, ferramenta criada pelo Instituto Amazônia Mais IA+, para que o cidadão pudesse realizar suas denúncias de maneira rápida e gratuita e também acompanhar o andamento das reclamações dos órgãos ambientais. O relatório anual do Instituto aponta que as categorias líderes do ranking de denúncias foram queimadas, poluição sonora, descarte irregular de resíduos, invasão de áreas protegidas e desmatamento. Na capital do estado, os moradores da Zona Norte foram os responsáveis pelo registro do maior número de reclamações, com 133 queixas. Os moradores dos bairros da Cidade Nova Cidade e Flores foram os mais ativos no uso do aplicativo. Só a Cidade Nova totalizou 45 denúncias, enquanto Nova Cidade e o bairro de Flores atingiram 33 e 27 casos formalizados respectivamente. 6:09 em Manaus. A Fundação Amazon Prévia comunica aos segurados que tiveram os seus benefícios suspensos em fevereiro deste ano por falta de recadastramento que a reativação e pagamento dos benefícios daqueles que atualizarem os dados cadastrais até o dia 5 de março de 2018 ocorrerá em folha especial no dia 16 de março. Após esse prazo, a habilitação do benefício será feita no mês subsequente da regularização da pendência junto à Amazon Prévia. A Prefeitura de Manaus vai promover desta quinta-feira, dia 30 de junho, a 5ª campanha de combate à hanseníase e geohelmintíases. O trabalho será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Fundação Alfredo da Mata, Secretarias Municipal e Estadual de Educação e o Movimento para a Reintegração às Pessoas Afetadas com Hanseníase. O lançamento oficial da campanha em Manaus vai acontecer no dia 13 de março às 9h30 na Escola Municipal Professora Maria Leite Amorim, no quilômetro 4 da BR 174, Conjunto São João. 6:10 em Manaus. Setor de atendimento à mulher registra mais de 100 denúncias de violência em um mês de funcionamento. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Balheiro. 105 mulheres acometidas por violência doméstica ou familiar já procuraram um serviço de apoio emergencial à mulher. O projeto tem pouco mais de um mês e funciona no anexo da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. O objetivo do serviço é resguardar a integridade física e moral das vítimas. De acordo com a delegada Andréia Nascimento, titular da especializada, as mulheres que têm ido à delegacia denunciar os seus agressores têm sido assistidas desde os procedimentos iniciais. Todas as vítimas que registram boletim de ocorrência, elas necessariamente são encaminhadas ao SAPEM, porque é quem vai fazer o acompanhamento psicossocial dessas mulheres. E além do acompanhamento psicossocial, tanto para elas como para os filhos, porque a mulher que sofre violência doméstica, ela tá ali com o seu emocional abalado, a família, os filhos, então ela precisa desse acompanhamento. E além do acompanhamento, são eles que vão encaminhar também essa vítima para a Defensoria Pública, vão encaminhar essa vítima para as varas especializadas e trazer mais informações, né? Muitas vezes eles ajudam até a recolocar essa mulher no mercado de trabalho. Ainda conforme a autoridade policial, o serviço foi efetivado na delegacia e os resultados são satisfatórios, mesmo em que algumas circunstâncias sejam bastante complexas. Há um alto índice de
incidência de violência doméstica na zona norte de Manaus, lugar onde está posicionada a delegacia. A delegada reforça que a mulher que registrar alguma violência terá acompanhamento até o fim do processo. Então aqui na delegacia tem o procedimento criminal e o acompanhamento do SAP. E na justiça elas continuam com esse acompanhamento psicossocial também. Então elas vão ter o processo na justiça, mas elas também vão ter o apoio do CREAM, que é na verdade um desdobramento do SAP, né? A continuidade do atendimento, para que não seja quebrado, né? Não pode haver um rompimento nesse atendimento. O serviço conta com uma psicóloga e uma assistente social que realiza os encaminhamentos para as vítimas. No prédio da Especializado, o atendimento é feito de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 8 horas da noite. Para outras informações, dúvidas, podem ser esclarecidas pelo número 3582-1610. Das 105 mulheres atendidas só nesse primeiro mês, cerca de 45% estão na faixa etária de 30 a 45 anos, ou seja, mulheres adultas, porém em relacionamentos abusivos com mais de 10 anos. Entre as violências sofridas, 47% refere-se à agressão psicológica, seguido de 27% de violência física e 24% de violência moral. Outros 3% estão relacionados a patrimônio, quando há destruição de documentos e objetos pessoais. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 6:13 em Manaus. Com o intuito de contribuir para um atendimento humanizado às mulheres portadoras de câncer, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, por meio da Gerência de Promoção e Valorização do Servidor, lança a 5ª campanha Mulheres Fazem a Diferença na Educação, com a finalidade de homenagear as servidoras da Secretaria em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Além de promover a arrecadação de donativos de higiene pessoal, alimentação, roupas para brechó, para a entidade Lar das Marias, que abriga mulheres vítimas do câncer. Presidente e ordenador de despesas da Câmara Municipal do Careiro no ano de 2014, o vereador João Dosa de Oliveira Neto teve as contas referentes ao mesmo período reprovadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado na manhã de ontem, por causa de 22 irregularidades detectadas no balanço anual e não esclarecidas por ele. Por unanimidade e seguindo o voto do relator, conselheiro Josué Filho, o pleno decidiu que ele terá de devolver aos cofres públicos R$55 mil entre multas e alcance. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado deu início ontem ao ano letivo de 2018 com a aula magna do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, que falou sobre os desafios das eleições, mostrando um pouco de sua experiência na área eleitoral. Além de várias autoridades, o evento contou com a presença maciça de servidores, jurisdicionados das esferas estadual e municipal e da sociedade civil, com quase 600 inscritos. O governador em exercício, Bosco Saraiva, elogiou o trabalho pedagógico realizado na Escola de Contas, que oferece soluções e ferramentas por meio de cursos para corrigir e resolver entraves na administração pública. A Justiça Federal determinou a retirada de invasores da região da aldeia São Paulino, área tradicionalmente ocupada pela etnia Jaminaua, localizada às margens do rio Purus, no município de Boca do Acre. A medida foi resultado de uma ação civil pública de autoria da Fundação Nacional do Índio, acompanhada pelo Ministério Público Federal. Na sentença, a Justiça ressaltou a necessidade de assegurar o livre acesso do povo Jaminaua à área que atualmente está em processo de demarcação territorial. A FUNAI, com o apoio da Polícia Federal, deverá garantir este acesso com o estabelecimento de marcos e delimitação da área. 6:15 em Manaus. Se prevenir contra os alagamentos e desastres naturais agora é possível no estado do Amazonas. Graças a um sistema de alerta via mensagem de texto SMS, trabalho este implantado pela Anatel, junto com a Defesa Civil Estadual e Municipal. Confira mais detalhes na reportagem de Felipe Augusto. O sistema de alerta de chuvas, alagamentos e outros desastres naturais já estão funcionando no Amazonas. É o que afirma o deputado estadual Josué Neto durante sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Fizemos essa indicação à Prefeitura de Manaus em dezembro de 2016 e, para nossa boa surpresa, desde ontem já está funcionando não só em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas o sistema de alerta de desastres
cadastro natural por SMS. A explicação, por que não pela internet, pelos demais aplicativos até mais populares e usados? Porque não são em todos os pontos do Amazonas que se tem internet. Para se cadastrar e receber os alertas, os interessados devem enviar uma mensagem de texto via SMS para 40199 com o CEP da região onde o interessado mora. A ferramenta vai ajudar a população a se prevenir dos desastres naturais como enchentes. Segundo informações da Defesa Civil, pelo menos 18 municípios estão em estado de atenção por conta da elevação do nível dos rios. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6:17. Ministério Público do Estado deflagrou na manhã de ontem a Operação Eldorado. 8 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal foram cumpridos em Manaus. Crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro são investigados. O esquema movimentou mais de 11 milhões de reais. O alvo da operação são os servidores públicos e empresários donos de empresas de fachada que atuaram entre os anos de 2013 e 2016 em Nova Olinda do Norte, no interior do estado. O Ministério Público Federal no Amazonas e em Roraima, o Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima promovem reunião nesta quarta-feira em Manaus com órgãos públicos federais, estaduais e municipais para tratar do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos aqui no país. Na ocasião será discutido com a presença de diversas instâncias governamentais a estratégia para abrigar os refugiados que serão deslocados de Roraima para a capital amazonense. O encontro será realizado no Ministério Público Federal em Manaus e acompanhado por videoconferência pelos órgãos responsáveis em Boa Vista e também em Brasília. Entre os órgãos que foram convocados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho a comparecerem ao encontro estão o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais da Presidência da República, a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, a Defensoria Pública da União nos estados de Roraima e Amazonas, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas e a Secretaria de Estado de Gestão Estratégica e Administração de Roraima. A interiorização dos imigrantes venezuelanos é um processo de transferência de refugiados que estão em Roraima para outros estados brasileiros. A medida foi anunciada pelo governo federal na última semana, quando os estados do Amazonas e São Paulo foram indicados como os primeiros destinos dos imigrantes e serão transferidos. 6:19. Secretários de Meio Ambiente das capitais da região norte vêm a Manaus no início do mês de março para participar do 17º Encontro Regional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O evento, cujo tema é a arborização urbana e estratégia regional, terá 3 dias de duração, começando na quinta-feira, dia 1º de março, com a presença de secretários ambientais das capitais do Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Belém, Porto Velho e Palmas, além de representante da Fundação Konrad Adenauer, organização não governamental alemã responsável pela articulação e criação do fórum. Segundo o secretário da SEMAS, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, Manaus se consolida junto ao Fórum CB27 como referência regional em iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade ambiental da população. Para ele, o encontro visa mostrar o que está sendo feito em consonância com os propósitos do fórum. O Fórum CB27, ele é trimestral, ele acontece sempre numa capital brasileira. E todos os secretários de meio ambiente das capitais brasileiras. E o que nós decidimos em fazer, já que é um ano que a agenda do CB27 nacional foi reduzida, de fazer um encontro regional, promovido aqui pela Prefeitura de Manaus, e encontrar com as capitais do norte do país para a gente discutir ações e estratégias para 2018. Vamos aproveitar a oportunidade e apresentar a esses secretários o nosso plano de arborização, que vem sendo um sucesso. A gente conseguiu bater todas as metas que tinham sido colocadas para nós, principalmente na questão da quantidade de árvores plantadas em 2017. Então a gente vai apresentar para eles uma forma de troca de experiência e tentar trazer também, absorver algumas das experiências deles nesse fórum de discussão. 6:20 em Manaus. O governador Amazonino Mendes anunciou que apresentou ontem a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, no Supremo Tribunal Federal para assegurar as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, cujos incentivos estão ameaçados pela Lei Complementar número 160/2017, que permite
aos demais estados e ao Distrito Federal deliberarem sobre incentivos fiscais, até então prerrogativas exclusivas da Zona Franca de Manaus. Em São Paulo, para acompanhar os trabalhos do escritório jurídico que construiu a ADIM, a Amazonina informou que ontem mesmo a ação foi distribuída ao ministro Marco Aurélio de Mello. A Constituição garante a excepcionalidade da Zona Franca como modelo de correção das desigualdades regionais, afirmou o governador, ao lembrar que, por uma feliz coincidência, Marco Aurélio de Mello foi ministro relator e deu voto favorável à ADIM contra a medida provisória que modificava a lei de informática e prejudicava o estado do Amazonas, também de autoria de Amazonino Mendes. A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, deste ano, marcada para esta quarta-feira às 10 horas, no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, vai apreciar uma pauta diversificada de projetos industriais que vão da produção de café torrado, motocicletas e medicamentos a lâmpadas LED. A pauta da reunião relaciona 26 projetos industriais com investimentos estimados em 823,5 milhões e geração de 477 vagas no mercado de trabalho no período de até 3 anos. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Dando início ao nosso noticiário policial, vamos dizendo, Paulo, que foram presos o Cristiano Batista da Silva e Ocimar Oliveira Monteiro. Foram presos com uma arma de brinquedo e estavam cometendo assaltos, estavam roubando celulares. Já tinham 5 celulares roubados em poder deles, estavam roubando. Foram presos e hoje deverão passar por audiência de custódia. Mais um trabalho da polícia aí tirando bandidos de circulação. Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada, com nenhum atendimento por violência. Já no pronto socorro João Lúcio, uma pessoa foi agredida a pauladas. As primeiras informações, Paulo Guerra, dão conta de que ele se envolveu em uma briga devido a trânsito na área da zona leste da cidade e acabou levando uma paulada. Uma outra pessoa deu entrada vítima de arma branca, ou seja, levou uma facada na barriga e deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, um plantão também considerado dos mais tranquilos. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto e uma outra deu entrada vítima de correntadas pelo corpo. Ele foi brigar com outro homem e o outro puxou uma corrente de cachorro e deu algumas lapadas na costa do seu oponente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As notícias do Instituto Médico Legal. Vamos aos registros das últimas 24 horas. E atenção, um violento acidente de trânsito ocorrido no bairro Nova Cidade, deixou uma pessoa morta. Um rapaz de 21 anos de idade ficou gravemente ferido nesse acidente, levado ao pronto-socorro. Ele ainda lutou bravamente contra a morte, mas a morte ganhou o duelo. Com sua foice, a morte venceu o duelo. E o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. No bairro de São José, uma senhora de 56 anos de idade resolveu cometer o suicídio. Infelizmente, essa mulher, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, enfocou-se na própria casa onde morava. Ela não deixou nenhum bilhete, não disse o porquê. Ela resolveu fazer essa loucura, tirando a própria vida. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Mais um pai de família, mais um trabalhador, mais uma pessoa de bem morre na mão de bandidos durante um latrocínio. E tudo aconteceu assim.
Era final da tarde de ontem, no bairro Gilberto Mestrinho, mais precisamente na rua Resende, quando o mototaxista estava sentado em cima da moto, aguardando por um passageiro, aguardando por algum cliente para que ele conseguisse, né, fazer o seu trabalho e sustentar sua família. Ele estava aguardando por cliente. Só que quem chegou primeiro foram dois bandidos, um de 21, outro de 17 anos. Anunciaram um assalto com uma faca e tentavam tomar a moto do mototaxista. Ele reagiu ao assalto e foi covardemente assassinado com uma facada no pescoço, outra na barriga. Após ver os bandidos matando o mototaxista, populares resolveram reagir. Pegaram os dois, deteram os dois e quando começavam a dar uma pisa, a polícia chegou na hora e salvou os dois bandidos que com certeza iriam apanhar e apanhar muito da população. Os dois já foram, um preso, o outro detido, né, o menor de idade detido, e infelizmente o trabalhador, o mototaxista de 54 anos de idade morreu na mão de bandidos. É mais um taxista aliás, o mototaxista é mais um trabalhador que morre na mão de bandidos na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 76 exames de corpo de delito na permanência do IML. Hoje, no livro da capa preta, a Maria e o Robson estavam atendendo a quem precisava dos serviços do Instituto Médico Legal. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1761, que acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 09, 14, 32, 33, 46 e 47. Segundo sorteio, 03, 14, 17, 23, 42 e 43. A quina também acumulou. A quadra saiu para 43 apostadores, cada um recebe R$7.699,65. O terno teve 3.718 apostas ganhadoras com premiação de R$133,90. Neste concurso, 4.616, a quina sorteou as dezenas 09, 38, 39, 55, fechou o jogo. 64. A time mania também acumulou. O time do coração foi o Fluminense do Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas 01, 03, 15, 24, 29, 47 e 49. 01, 03, 15, 24, 29, 47 e 49. Com 6 números, 4 apostas, cada uma leva R$19.338,80. 5 dezenas, 182 apostas ganhadoras, o prêmio R$607,18. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 1844, que também acumulou 19 números, 4 apostas, cada uma recebe R$55.179,30. 18 números acertados, 80 apostas, o prêmio R$1.724,36. 17 números, 823 apostadores, R$167,61 é o prêmio. 16 números acertados, 6.811 apostas ganhadoras, o prêmio R$20,25. Vamos às dezenas sorteadas: 04, 09, 16, 20, 21, 31, 35, 38, 39, 43, 53, 71, 72, 74, 80, 91, 92, 93, 94 e 00. 6h34 em Manaus. Esportes. O clássico Bavi saiu dos gramados e virou pauta do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia ontem. Em sessão que foi iniciada no fim da tarde, durou aproximadamente 4 horas, foram analisados os envolvidos na confusão do clássico Bavi do último dia 18, válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Vitória, que teve 8 atletas denunciados, além do técnico Wagner Mancini e do supervisor Mário Silva, foi multado em R$100 mil. A exclusão do Baianão e o consequente rebaixamento para a segunda divisão do estadual previstos no artigo 200
205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no artigo 69 do Código Disciplinar da FIFA foram descartados pela primeira comissão disciplinar. A punição mais severa recaiu sobre o zagueiro Canu. 10 jogos de suspensão no Campeonato Baiano. Denunciados por agressão, Denilson, Iago, Rainer, Edson e Becão pegaram 8 jogos de gancho. Vinícius levou 2 por provocar torcedores rivais ao comemorar o gol. Mancini, Ramon, Bruno Bispo, André Lima e Mário Silva foram absolvidos da denúncia de ter provocado intencionalmente o fim da partida. O clássico foi encerrado aos 34 minutos do segundo tempo com a expulsão de Bruno Bispo, o que deixou vitória em número de atletas insuficiente para seguir em campo. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Começou muito mal para o Cruzeiro, que jogou com o Racing. O Racing fez 4-2 no Cruzeiro. O Defensor e o Grêmio ficaram no 1-1. Colo-Colo 0, Atlético Nacional 1. Monagas 0, Cerro Porteño 2. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi derrotado pelo Espanhol 1-0. Hoje, dia 28, é o último dia para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a comprovação de vida referente a 2017. Quem perder o prazo pode ter o pagamento suspenso. O prazo inicialmente era 31 de dezembro, mas foi prorrogado até 28 de fevereiro. Até o começo deste mês, 3,2 milhões de segurados, cerca de 10% do total, ainda não haviam feito a comprovação. Todos os beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que recebem seus pagamentos em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, devem provar que estão vivos uma vez por ano. As inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminarão às 23h59 desta quarta-feira. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. O prazo para as empresas entregarem aos funcionários o comprovante de rendimentos de 2017 vai terminar nesta quarta-feira. O documento é necessário para fazer a declaração do imposto de renda de 2018, que começa nesta quinta-feira. O comprovante deve trazer as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador em 2017 e o imposto de renda retido na fonte no período. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado. Ao todo, 121 quilos de ouro de origem ilegal teriam sido colocados no mercado nos últimos 4 anos. A movimentação ilícita é investigada pela Operação Elemento 79, deflagrada ontem em 5 estados brasileiros. A ação da Polícia Federal, Receita Federal, resultou na prisão de 5 pessoas aqui em Manaus e em Belo Horizonte. O esquema, que supostamente envolve uma empresa de contabilidade e outra que comercializa minérios, gerou um dano estimado de R$30 milhões. O ouro pode ter sido retirado de garimpos ilegais na Amazônia. 6h41 em Manaus. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que proíbe o uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional em outras áreas. A proposta segue para análise da Câmara. Segundo a autora do projeto, Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o objetivo é garantir a destinação dos recursos do fundo para o fim a que lhe é imputado na lei. Pela lei atual, os recursos do FUNPEN podem ser usados, por exemplo, na construção, reforma, ampliação e aprimoramento de presídios, além de políticas e atividades que visam reduzir a criminalidade, incluindo medidas de inteligência. 6h42 em Manaus. Após mais de 3 meses de espera, a Polícia Federal cobrou do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, os registros de entrada na residência oficial do Senado. A Polícia Federal quer saber se os dirigentes da Odebrecht estiveram no local, conforme relatado em uma das delações premiadas. O pedido foi feito no âmbito do inquérito que investiga o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. A votação do projeto que regulamenta o transporte de passageiros por meio de aplicativos como Uber ficou para hoje. Os deputados podem referendar as modificações feitas pelo Senado ou rejeitá-las. Terminada a votação, o projeto seguirá para a sanção presidencial. 6h43 em Manaus. O julgamento pelo Tribunal do Júri de Adão José de Souza, de 43 anos, terminou durante a madrugada de hoje no Fórum de Castelo do Piauí, a 189 quilômetros de Teresina. Acusado de ser o mentor do estupro coletivo de 4 adolescentes em maio de 2015, Adão foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado.
O réu negou envolvimento no crime, claro. A condenação foi lida pelo juiz Leonardo Brasileiro por volta das 4 horas da madrugada de hoje, após os jurados se reunirem por cerca de 2 horas na sala do júri. Formado por 5 mulheres e 2 homens, o júri entendeu que Adão de Souza participou do estupro e comandou os quatro adolescentes que o acompanharam no crime. Adão foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de porte ilegal de arma, estupro qualificado, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e associação criminosa. Ele matou 4 mulheres. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, decidiu nesta terça-feira trocar o comando da Polícia Federal e demitir o atual diretor-geral da corporação, Fernando Segovia. Para o lugar de Segovia, que permaneceu por pouco mais de 3 meses no cargo, Jungmann indicou o atual secretário nacional de Segurança Pública, Rogério Galouro. A demissão foi sacramentada durante a reunião do Ministério da Justiça na tarde desta terça-feira, poucas horas após a posse de Jungmann, a quem a Polícia Federal passou a ficar subordinada. O ministro Raul Jungmann anuncia hoje a nova equipe que vai compor o recém-criado Ministério da Segurança. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou ontem processo de cassação contra os deputados Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro, João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina e Paulo Maluf, do PP de São Paulo. O colegiado também sorteou 12 parlamentares, entre os quais serão escolhidos os relatores que darão parecer favorável ou não aos 4 processos. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, marcou para esta quinta-feira, dia 1º, o julgamento do mérito do recurso com o qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende evitar sua prisão após condenação na segunda instância da Justiça. A data consta da mais recente atualização sobre o andamento do processo. Em janeiro, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que na ocasião era o responsável pelo plantão judicial, negou um pedido de liminar decisão provisória feito no mesmo recurso. Agora, o mérito final da operação, um habeas corpus preventivo, será julgado pela 5ª turma da Corte Superior, composta por 5 ministros. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer seja incluído no inquérito que apura supostos pagamentos ilícitos pela Odebrecht como contrapartida a interesses da empresa atendidos pela Secretaria da Aviação Civil. O pedido de Dodge foi enviado ao ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso. Este inquérito já investiga os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, os 2 do PMDB e ex-ministro da Secretaria de Aviação Civil. Procurado, o Palácio do Planalto informou que não comentará o assunto. O Ministério Público Federal no Amazonas e em Roraima e Ministério Público do Trabalho no Estado e em Roraima promovem reunião hoje em Manaus com órgãos públicos federais, estaduais e municipais para tratar do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos aqui no país. Na ocasião será discutida, com a presença de diversas instâncias governamentais, a estratégia para abrigar os refugiados que serão deslocados de Roraima para a capital amazonense. O encontro será realizado no Ministério Público Federal em Manaus e acompanhado por videoconferência pelos órgãos responsáveis em Boa Vista e em Brasília. Os astronautas Mark Van de Rey e Joy Acaba, da Agência Espacial Americana, e o comandante Alexander Misurkin, da Agência Espacial Russa Roscosmos, já estão em terra. A nave Soyuz, que trouxe os 3, pousou pouco depois das 23h30 desta terça-feira no Cazaquistão, a sudoeste da cidade de Zhezkazgan. O jornal do New York Times revelou que a Coreia do Norte pode estar ajudando o governo sírio a produzir armas químicas. Organizações internacionais investigam se o regime sírio voltou a usar armas químicas em Ghouta nas últimas 3 semanas. Em 2013, um ataque desse tipo matou mais de 500 pessoas naquela região. E o jornal do New York Times teve acesso a um relatório das Nações Unidas que levanta a suspeita de que a Coreia do Norte esteja fornecendo material para que o governo sírio produza armas químicas. A venda seria uma grave violação das sanções impostas à Coreia do Norte e o dinheiro financiaria o programa nuclear de Kim Jong-un. A Síria também estaria desrespeitando o acordo em que se comprometeu a destruir seu arsenal químico. O Santo Sepulcro, local mais sagrado do cristianismo, reabriu suas portas hoje, após 3 dias fechado em um protesto contra medidas fiscais adotadas pelo governo israelense. 2 homens abriram as grandes portas de madeira da igreja por volta das 4h23 desta terça-feira em Brasília
Encerrado o protesto iniciado ao meio-dia do domingo. Logo depois, um grupo de peregrinos entrou para visitar o local sagrado. Israel suspendeu nesta terça-feira as medidas fiscais que levaram ao fechamento da igreja onde, segundo a tradição cristã, estaria o túmulo de Jesus Cristo. A assessoria do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou em um comunicado a suspensão dessas medidas tributárias. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Por causa da violência, Correios anunciam taxa extra para entregas no Rio. Folha de São Paulo. DOGE pede ao STF para incluir Temer em investigação sobre jantar no Jaburu. O Estado de São Paulo. STJ marca julgamento de habeas corpus de Lula para quinta-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Morador do Distrito Federal contrai febre amarela na Granja do Torto, diz Saúde. Valor econômico. Câmara aprova medida provisória que facilita a renegociação de dívidas de cidades e estados com a União. Estado de Minas. Saque de FGTS inativo deve ser declarado no imposto de renda. No Recife, Jornal do Comércio. Marinha emite alerta para risco de ondas gigantes em Fernando de Noronha. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. Grupo armado invade a escola pública e assalta estudantes e professores em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Foragidos da Polícia do Rio Grande do Sul são presos em Santa Catarina. Brasil Econômico. Juro do cheque especial voltam a subir e chegam a 324,7% ao ano. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, a crítica. Investigação, fraude e corrupção, dia de operações. Em tempo. Rombo de 30 milhões em ouro. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, Thaís Gama, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.